sobre a nota de vocês, quer dizer, sobre alguns colegas que enviaram a prova, mas não chegou para mim, e a gente vai fazer o lançamento, tá bom? Aí a gente aproveita, Tabita, para fechar logo isso no final da aula, tá? Bem, gente, bom dia. Nós já trabalhamos aqui o tema matrizes, determinantes, nós já vimos o que são equações lineares, já vimos o que são sistemas lineares. A gente vai trabalhar isso um pouco agora, focado na visualização, né, na interpretação geométrica das soluções dos sistemas lineares. Basicamente, isso que nós vamos trabalhar. Então, eu vou abrir aqui o material para vocês, que é um material que trata desse tema, tá? E aí a gente vai comentando. O que nós vamos fazer agora, basicamente, é resolver situações de sistema linear, problemas de sistema linear, e ficar muito atento para a classificação dos tipos de soluções possíveis ou impossíveis, possíveis determinadas, possíveis indeterminadas, ou sistema impossível de soluções impossíveis do sistema linear, tá? E entender qual o comportamento geométrico dessas soluções, né? O que exatamente vem a ser, né, esse comportamento geométrico desse sistema e a partir da solução. Então, vamos lá. Primeiro, nós vimos o seguinte, que o sistema linear, ele pode ser escrito, né, na forma matricial, tá? Ele pode ser escrito, na verdade, no formato de produto matricial. Onde nós vamos ter aqui, por exemplo, uma matriz 2x2, tá? Esse sistema linear aí é 2x mais y igual a 4, menos x mais y igual a 1. Então, é um sistema linear que sugere a formação de um produto matricial, né? 2x2. Aí nós vamos ter aqui, ó, 2 por menos 1. Essa é a coluna, né, que corresponde à variável x, né? A variável x, a incógnita x. Nós vamos ter o 1 e o valor 1, que corresponde à coluna da variável ou incógnita y. Tá? Então, aí nós temos o que nós chamamos de matriz A, né? Acho que eu tenho alguém querendo entrar, só um minutinho. Nós temos aí a matriz A. Essa matriz A, ela é a matriz que nós chamamos da matriz dos coeficientes, tá? Ela é muito importante porque essa matriz, a determinante dela vai nos ajudar na definição da solução, né, desse sistema linear. Então, nós vamos ver o seguinte, que essa matriz do coeficiente é uma matriz 2x2. Por que ela é uma matriz 2x2? Porque eu tenho dois coeficientes. Tá? Como eu tenho dois coeficientes, eu vou abrir de novo aqui para outra pessoa entrar. Como eu tenho dois coeficientes, eu tenho uma matriz 2x2. Tá bom? Aí, nós vamos ter também a variável x e y, né? Matriz 2x2 formada pelos coeficientes, né, da matriz 2x2, multiplicado pela matriz das incógnitas, que alguns autores colocam x e y, outros autores colocam x1 e x2, outros autores colocam alfa 1, alfa 2, tá? E aqui, no nosso caso, nós vamos utilizar o x e o y. Essa matriz é 2x1. Então, veja só, se eu tenho um produto de uma matriz 2x2 por uma matriz 2x1, então o resultante vai ser uma 2x1, né? Será igual, no caso, vamos ter o 4 e o 1. Quem é o 4 e 1? São os termos independentes.
nós chamamos de beta, né? Nós chamamos de beta naquela aula passada. Nós vamos ter o 4 e 1, certo? Só para lembrar para vocês que na regra de Kramer, nós vamos ter, no caso, a matriz do coeficiente, que aí no caso é o 2, 1, menos 1 e 1. Nós vamos ter a matriz do termo independente, que é o 4 e 1. E aí a primeira coluna corresponde à variável x, a segunda coluna da matriz 2 por 2 à variável y. Então, se eu quero a matriz x, eu substituo 2 e menos 1 por 4 e 1. Se eu quero a matriz y, eu substituo a coluna 1, 1 por 4 e 1. Aí eu vou ter a matriz x, mas a gente vai ver mais lá na frente novamente isso daí. Aqui é só mesmo para reforçar o sistema linear como um produto matricial. No caso, vamos ter aqui uma matriz do termo independente, 2 por 1. Aí é o seguinte, o sistema linear 2x mais y igual a 4 menos x mais y igual a menos 1, ele pode ser apresentado em formato de produto matricial, onde você vai ter uma matriz 2 por 2, dos coeficientes, uma matriz 2 por 1 das variáveis ou incógnitas, e uma matriz 2 por 1 dos termos independentes. Aqui o exemplo de uma matriz 3 por 3. Então, eu tenho 2x mais y menos z. Aí eu vou trabalhar com a variável x, y e z, certo? Menos x menos 2y mais 3z igual a 4. Menos 3x mais 2y menos z igual a menos 2. Tá bom? Então, o produto matricial dela será uma matriz 3 por 3, né? Então, aqui eu tenho o 2, o menos 1 e o menos 3, que correspondem os coeficientes da variável x. Depois eu tenho o 1, o menos 2 e o 2, que correspondem aos coeficientes da variável y. O menos 1, o 3 e o menos 1, que correspondem aos coeficientes da variável z. E temos aqui uma matriz 3 por 3. 2 e menos 1, menos 1, menos 2 e 3, menos 3, 2 e menos 1. Vezes a matriz das variáveis x, y e z, né, que forma uma matriz 3 por 1. Olha, se eu tenho uma matriz dos coeficientes 3 por 3 e a matriz das variáveis 3 por 1, então o resultante vai ser uma matriz 3 por 1, né? Que é igual a 1, 4 e o menos 2. Aí, nesse caso, é a variável, a matriz dos termos independentes. 1, 4 e menos 2. Então, dessa forma, você pode construir, né, o produto matricial a partir do sistema linear. Lembrando, no caso aí, a primeira matriz, a 3 por 3, é a matriz dos coeficientes, e a última matriz é a matriz 3 por 1, a matriz dos termos independentes. Tá? Nesse caso, qual é a matriz dos coeficientes? 2, 1, menos 1, menos 1, menos 2 e 3, menos 3, 2 e menos 1. Qual a matriz x? Eu tenho que pegar a matriz do coeficiente e substituir pelo termo independente. Aí eu vou construindo a matriz. Aqui eu tenho a matriz dos coeficientes. Aqui a matriz das variáveis. E aqui eu tenho a matriz dos termos independentes. Dessa forma, então, eu vou construindo o produto matricial. Ele vai ser importante para quê? Para encontrar solução através da regra de Kramer. Vamos ver agora aqui o esquema didático de um sistema linear. Então, vejam só, gente. Esse esquema didático é importante para a gente entender, tá? Quais os tipos de soluções são possíveis a partir de um determinado sistema linear. Então, veja, o sistema linear ele pode ter 3 situações, tá? A primeira situação é onde a solução ela pode ser possível ou impossível. Ela pode ser possível determinado, possível indeterminado, e ela pode ser uma solução impossível. Isso é uma forma de você visualizar o sistema linear. Outra é a classificação, né? Então, a classificação dela, né? Como nós falamos aí, ela pode ser com S, D. Olá. O Bruno está tentando entrar na aula, ele pediu para o senhor aceitar ele. Foi.
Tá, então eu vou entrar aqui com a... Obrigado por me avisar, tá? Bem, eu já entrei aqui com a Samira. E com a Samira, agora vamos ver. Então, voltando para cá. Quando ele aparecer de novo, você me avisa, tá? Deixa eu ver se eu encontro ele. Vou guardar ali. Então, esse sistema aí, esse tipo de sistema, você pode, então, organizar, né, classificar e visualizar o comportamento geométrico desse sistema. Tá? Você pode fazer todas essas, né, todos os atributos. Tem aqui algumas pessoas, que está no meio aqui dessa turma. Tá. Então, vamos aqui. Deixa eu retornar aqui para a apresentação. Aí nós vamos ter esse esquema didático, né? A solução, a classificação e a representação geométrica. A solução, seguinte, nós vamos ter sempre uma matriz 2x2, né? Você vai ter o valor de x e y, tá? Você pode ter um valor de x, y e z, uma 3x3. A classificação, nós temos três situações, né? Nós temos o sistema possível, né, e determinado, tá? Aí, nesse caso, nós temos somente uma solução, né? Quando é que o sistema é possível e determinado? É quando nós temos uma solução. No sistema possível e indeterminado, nós temos infinitas soluções, tá? Nesse caso aí, gente, tanto o determinante da matriz dos coeficientes, como os determinantes das matrizes x, y e z são igual a zero. Agora, se o determinante da matriz dos coeficientes forem igual a zero e pelo menos um x, y, z for diferente de zero, nós temos um sistema impossível, ou seja, não possui solução. Então, vejam só. Quanto à classificação, nós podemos ter o SPD, o SPI e o SI. Agora, a representação geométrica. Tá? Na 2x2, tá bom? Nós podemos ter aqui, tá? A seguinte situação. As retas podem ser concorrentes, tá bom? As retas podem ser paralelas, tá? Nesse caso aí, gente, tá bom? Cadê a paralela? A paralela é a outra aqui, ó. Essas são as coincidentes e elas podem ser paralelas, tá? Olha só, nas retas concorrentes, nós temos só uma solução, então é uma SPD. Então, esse cruzamento aqui, esse primeiro cruzamento aqui, ó, é uma SPD, um sistema possível e determinado. Quando as retas são coincidentes, eu tenho vários pontinhos, então eu tenho infinitas soluções. Nesse caso, eu tenho um sistema possível e indeterminado. E nesse caso das retas paralelas, não tem nenhum pontinho que pertence às duas. Então, eu tenho um sistema impossível, ou seja, não possui soluções. Então, geometricamente, eu posso visualizar, né, aí no caso, em uma situação de uma matriz 2x2, essas três situações aqui. Na matriz 3x3, eu posso ter o seguinte, é um plano concorrente, né? Então, se eu tenho um plano concorrente, eu tenho, no caso, se eu tenho dois planos que são concorrentes, eu tenho um ponto somente um ponto de encontro, tá? Aí eu tenho o sistema possível e determinado, que é um ponto. Se eu tenho planos coincidentes, porque eu estou trabalhando com 3x3, x, y e z, né, são planos, entendeu? Então eu vou ter aqui infinitos pontos, tá, como solução. O sistema possível e indeterminado. Agora, se eu tenho dois planos paralelos, então não possui pontos, né? Na verdade, não possui pontos de encontro, então é um sistema impossível, tá? Então não há solução. Então, geometricamente, nós temos essas duas situações, na 2x2 e na 3x3. Tá? Planos concorrentes, um ponto, planos coincidentes, infinitos pontos, e planos paralelos não possuem pontos. Eu tenho planos concorrentes, sistema possível e determinado, planos coincidentes, sistema possível e indeterminados, infinitas soluções. E planos paralelos, sistema impossível, não possui pontos.
esse aqui é o nosso esquema didático. E aí nós vamos ter a seguinte situação das classificações. Vamos ter aqui o sistema linear. A classificação dele. Ele pode ser um sistema possível e determinado. Tá? Se ele é possível, ele tem uma solução. Se ele tem uma solução, ele tem um ponto. Né? Se ele tem um ponto, então as retas são concorrentes. Aí eu tenho esse comportamento aqui. Ó. Um ponto são retas concorrentes. Se eu tenho um sistema possível indeterminado, então eu tenho aqui infinitas soluções, então eu tenho infinitos pontos, né, de encontros. Aí vamos ter aqui as retas coincidentes, né, uma em cima da outra, né, coincidente. Nós vamos ter, então, essa situação aqui, ó, né? Duas retas coincidentes de infinitos pontos de solução. Isso aí é de olho na classificação da solução, viu, gente? Solução do sistema. O sistema pode ser impossível, tá bom? Não possui solução, não possui pontos. As retas são paralelas, nesse caso. Então, essa é a classificação. Eu vou printar esse quadro aqui e jogar lá no nosso WhatsApp, tá? Enquanto vocês vão aí verificando e tirando dúvidas sobre essa classificação. Pronto. Coloquei esse resumo de classificação lá no nosso WhatsApp. E esse material que eu estou utilizando agora, que é, no caso, o material das classificações e o comportamento aí dos sistemas lineares, eu vou disponibilizar também para vocês, tanto no WhatsApp, quanto aí no nosso cigarro. Então, essa é a situação, né, de olho nisso. Vamos resolver, então, vamos para a atividade. Vamos resolver alguns problemas, ok? Mas, assim, dessa classificação, da regra de Creme, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Alguma pergunta, alguma dúvida? Alguma dúvida sobre a classificação dos sistemas lineares? Uma dúvida, gente? Podem perguntar, porque agora eu já vou resolver alguns problemas. Alguém quer perguntar alguma coisa? Tudo bem aí? Vamos ver então. Adson Jordão, alguma dúvida? Aira Rodrigues, tudo certo? Adson, ok. Aira, Bruno, Carlos Eduardo, Professor Aira Crisley, Rodrigues, Érica. sou eu, Nádila Lima. É porque eu entrei no login da minha sobrinha hoje. O e-mail dela. Tá. Aira, qual é o teu nome, Aira? Francisca Nádila de Andrade Lima. Ah, tá. Ok. Tá bom. Ok. Yara, José, Lanívia, Larissa, Marcos Vinícius, Maria Ainoan. Tá falhando? Pode repetir, professor. Yara, a pergunta é se está tudo ok, se vocês têm alguma dúvida sobre essa classificação. Né? Maria Camila, Maria Eduarda, Maria Luísa, Alzinelli, Ruth, Sabrina, Samila, Tabita. Tabita, no final a gente vai conversar sobre... Era para o senhor repetir sobre esse esquema aí, esquema didático. O esquema didático é assim, Yara, basicamente é o seguinte, você vai ter um sistema linear para resolver, né? Então, esse sistema linear, você vai abrir ele em forma matricial e, através da regra de Cramer, você vai encontrar as soluções. Aí, dependendo do tipo de sistema, você vai ter determinado tipo de solução, tá? Então, o que acontece é o seguinte, o sistema ele pode ter uma solução possível, tá bom? E ele pode ter uma solução impossível, tá?
A solução possível, ela pode ser determinada ou indeterminada. Tá? E a solução impossível é aquela que realmente não tem como você encontrar, tá? A solução. Então, acontece assim, quando é que essa solução é possível? Quando o determinante da matriz dos coeficientes é diferente de zero, tá bom? E quando é que essa solução ela é possível determinada? Quando é diferente de zero. Se ela for igual a zero, se a matriz dos coeficientes for igual a zero, então é necessário que as matrizes x, y e z sejam iguais a zero. Aí você vai ter uma solução possível com infinitas soluções, né? Que é o indeterminado. Se uma delas for diferente de zero, aí você vai ter uma solução impossível, tá bom? Uma solução impossível. Então, você pode ter a possível determinada, a possível indeterminada e a solução impossível. Só que essas soluções, elas estão associadas ao comportamento, tá, gráfico. Por exemplo, uma solução SPD, cadê? Deixa eu verificar aqui, ó. Aqui, ó, conforme eu abrir agora. O que acontece? Uma solução possível, ela corresponde ao cruzamento de duas retas. O que acontece é o seguinte, no sistema linear, cada linha do sistema linear é uma reta, certo? Então, por exemplo, aquelas duas retas, se elas se cruzarem, elas forem concorrentes, do jeito que está aqui no comportamento, você vai ter uma solução somente. Mas que reta, professor? Como assim? Que história de reta é essa? É aqui, ó. Por exemplo, aqui você tem o seguinte. Você pode ver que aqui eu tenho o primeiro exemplo de sistema linear. Está aparecendo para vocês, tá? Aí, sistema linear, produto matricial, está aparecendo? Sim, professor. Tá, então olha só. Tá vendo esse 2 por 2 aqui? Esse é o sistema linear. Essa primeira linha é uma reta. Essa segunda linha é uma reta. Então, o que acontece? Se o sistema ele é possível, tá bom? Se o sistema ele é possível, então essas duas retas vão se cruzar de forma que vai ter somente um ponto. Se ela for possível e determinada, ela tem uma solução, que é esse pontinho aqui, ó, x e y, é o ponto de encontro delas. Agora, se elas forem uma em cima da outra, forem coincidentes, eu tenho infinitos pontos que são solução, que é o sistema possível e indeterminado. E se elas forem paralelas, não tem nenhum ponto que corresponde, porque o que é uma solução de sistema linear? A solução do sistema, por exemplo, professor, eu tenho o primeiro sistema aqui, os 2x mais y igual a 4, menos x mais y igual a 1. Qual é a solução dela? A solução é um valor de x e um valor de y, que ao mesmo tempo, se eu substituir, eu vou ter o valor 4 e vou ter o valor 1. Então, é um valor de x que serve para a primeira equação e para a segunda equação. E um valor de y que serve de solução para a primeira equação e para a segunda equação. Isso é a solução de um sistema linear. Mas quem é esse valor de x e y? Depende. Por exemplo, se o sistema tem só uma solução, ele vai ser só um pontinho das duas retas. Se ele tem infinitas soluções, que é o STI, ele vai ter vários pontos. Agora, se não existe solução, que é o sistema impossível, quando é que o sistema é impossível? É quando o coeficiente, lembrando a regra de Cramer, quando o coeficiente da matriz dos coeficientes for igual a zero e pelo menos uma das matrizes x e y for diferente de zero. Aí eu tenho as retas paralelas, tá bom? Clareou um pouquinho mais? Sim, professor. Obrigado. Tá, aí, Yara, agora eu vou resolver alguns problemas, aí você vai entender melhor, tá bom? A gente vai agora resolver vários problemas, aí vai resolvendo, pega o sistema, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar um sistema, vamos resolver o sistema, nós vamos classificar esse sistema e nós vamos visualizar esse sistema, tá? Por meio das formas geométricas do sistema, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, deixa eu parar essa apresentação aqui e explicar para vocês, conversar aqui com vocês. Vejam só,
nós vamos resolver sistemas lineares. Primeira coisa é pegar a matriz, é pegar o sistema e transformar no formato linear, tá? Matricial. Pegar o sistema linear e colocar no formato matricial. Daí, nós vamos pegar a matriz do coeficiente e vamos criar a matriz x, y e z. Ok. Aí nós vamos resolver. Lembrando a regra de Cramer. Por exemplo, professor, qual o valor de x? Porque se eu estou trabalhando com x, y e z, eu tenho que encontrar o valor de x, o valor de y e o z. É a solução do sistema todo, tá? O x será o determinante da matriz dos coeficientes dividido pelo determinante da matriz x. O y será o determinante da matriz y dividido pela matriz dos coeficientes. O z será o determinante da matriz z dividido pela matriz dos coeficientes. Aí eu encontro x, y e z, que será a solução. O primeiro passo é esse, que já é um grande passo. Depois eu tenho que verificar que tipo de solução é essa. Isso é uma solução possível ou é uma solução impossível? Quando é possível, professor? É possível quando o D é diferente de zero. Aí eu tenho uma solução possível, uma solução possível, determinada. E uma solução impossível vai ser, no caso, D igual a zero, tá bom? E o x, o y ou o z, um deles é diferente de zero. Eu vou ter uma solução impossível. Aí a gente vai verificar essa classificação. Depois que verificar essa classificação, nós temos que ver o comportamento geométrico dela. Basicamente é isso que nós vamos fazer, tá? Então vamos lá. Só para a gente organizar as ideias. Primeiro, encontrar soluções, depois classificar, depois identificar qual é o comportamento geométrico dela. 3 coisas. Bem, então vamos compartilhar novamente, vamos ver essas 3 de uma forma bem simples e até a gente, conseguir chegar lá na parte decimais. Ok. Bem, vamos começar com uma matriz bem simples, uma 2 por 2. Deixa eu abrir aqui. Se aparecer alguém para entrar na sala, vocês me avisem, porque agora eu vou abrir aqui o PowerPoint. Não vou conseguir ver mais nada. Então vamos lá. Atividades. Eu tenho esse sistema, 2x mais y igual a 4, menos x mais y igual a 1. Como eu vou resolver esse sistema? Primeira coisa, ele vai multiplicar por menos 1, já está usando, ele vai usar a propriedade, tá bom? Ele está usando a propriedade aí das matrizes. Ele multiplica por menos 1, tá? Aí eu vou ter 2x mais y, x menos y igual a menos 1. Aí vai somar, Aí vai cortar x e y. Aí vai ter o valor 3x igual a 3, x igual a 3 por 3. Então, aí eu tenho o valor de x igual a 1. É uma forma simples de resolver esse sistema. Aí eu substituo o valor de x por 1. 2 vezes 1 mais y igual a 4. 2 mais y igual a 4. Y igual a 4 menos 2. Y igual a 2. Pronto. Resolvi o sistema de forma simples, simples, simples. Tá? Porque é uma matriz 2 por 2. Eu posso resolver dessa forma. A solução, através da solução em cima linear. Mas, professor, eu podia usar a regra de Cramer? Podia, mas você pode fazer assim mais rápido, porque é uma 2 por 2. Tá bom? Solução, x igual a 1, y igual a 2. Isso daí é uma solução desse sistema linear simples, de 2 por 2. Pronto, está resolvido. Essa solução, aqui nós temos somente uma solução. Então, nós temos aí uma SPD, um sistema possível determinado. Uma solução. Representação geométrica dela. A equação 1, 2x mais y igual a 4. Então, o y
é igual a menos 2x mais 4. Tá? Essa equação y igual a 2.x igual a 4 tem o coeficiente linear y, né? O zero da função dela, menos 2x mais 4 igual a 0. Nós vamos ter que x igual a 4 sobre 2. X igual a 2 é o zero da função dela. Opa, deixa eu voltar aqui. Então, eu encontrei aqui o valor x igual a 2. Continuando, né, já fiz a primeira, ó, resolvi o sistema. Segundo, encontrei a representação geométrica. Agora eu vou para o terceiro, que é a equação 2. Então, aqui, olha, eu peguei a equação 1 e encontrei o valor x igual a 2, né? Na equação 2, eu tenho a seguinte situação. Na equação 2, eu tenho que menos x mais y igual a 1. Então, y igual a x mais 1. Tá? Coeficiente linear y, o que interessa para mim, o zero da função é x mais 1 igual a 0. X igual a menos 1. Certo? Na equação 1, x igual a 2. Tá? Y igual a 4. Então, no caso aí, o valor de x igual a 2 e y igual a 4. Nós vamos ter, na equação 2, x igual a menos 1 e o y igual a 1. Então, se eu montar aqui meu sistema de plano cartesiano, eu tenho a equação 1, ó, a equação 1, menos 1 e 1. A representação geométrica eu tenho aqui, né, a equação 1 e a equação 2. A equação 1 passa no ponto 2 e 4. A equação 2 passa no ponto menos 1 e 1. Tá? E o ponto de encontro delas é 1 e 2. A solução é 1 e 2. Certo? Conforme a solução que havia feito, então, essa é a representação geométrica dela. Ó, a solução é 1 e 2. Elas são retas concorrentes. Porque se encontra apenas um ponto, uma solução. Então, nesse caso aí, eu tenho uma solução possível determinada. Então, aí você vai ter, então, a representação geométrica dela, a representação gráfica da solução dessas equações. Tá bom? Uma equação bem simples, tá? Aí, né, a gente fecha aí essa equação 2, quer dizer, a solução desse problema 2. Ok, é isso aqui. Ok. Então, veja só, o que ele fez aqui, ele pegou a equação, pegou o sistema, achou o valor de x e o valor de y, verificou que a solução é 1 e 2. Mas, graficamente, o que é que ele faz? Ele vai tentar encontrar os pontos, né, da restrição geométrica, o ponto em que a primeira equação se comporta no plano cartesiano. Para isso, eu vou precisar do valor igual a 2, que no caso aí é o que nós chamamos aí o zero da função, tá? Depois ele encontra para a equação 2 também o zero da função igual a menos 1. Dessa forma, ele consegue definir o comportamento da equação 1, né, que passa pelo ponto 2 e 4, tá? E ele consegue encontrar o comportamento da equação 2, né, que passa pelo ponto menos 1 e 1. E verifica que, de fato, a solução é o valor 1 e 2, que é o ponto que corresponde ao valor de solução para as duas equações. Então, ele conclui que as retas são concorrentes, porque elas têm somente um ponto de encontro, somente uma solução. Por isso, nós temos aí a solução, né, possível e determinada. Bem, na verdade, essa solução é uma solução que remete a uma situação bem simples, tá bom? Bem, alguma pergunta sobre a resolução desse sistema?
desse sistema, ou tá tudo certinho aí? Bem, então eu vou continuar, tá legal? Agora eu vou resolver outro tipo de sistema. Então veja só, para achar o x e y, eu não precisei utilizar regra de Cramer, nada disso, porque eu tenho uma 2 por 2 ali. Então é muito simples. Pá, eu pego, corto y, acho o valor de x, acho o valor de y, aí depois, eu quero construir a representação gráfica. Vai lá, faz o plano cartesiano, verifica por onde passa x, verifica por onde passa y, e verifica o ponto de concorrência deles, o ponto que corresponde aos dois. Professor, como eu vou plotar uma equação no plano cartesiano? Como você fazia lá no ensino médio, né? Acha o valor, né, do zero da função, o zero da função é por onde ele passa em x, tá certo? Depois, substitui o valor de x por zero, vai achar o valor de y. Pronto, achou os dois pontos, já conseguiu representar no plano cartesiano a equação 1, a equação 2 e confirma ali, né? Depois, no final, você vai e classifica. Então, temos 3 etapas. Encontrar a solução, representar geometricamente e classificar. Tá? Então, vamos continuar. Vamos entrar agora em outro tipo de equação. Aqui nós vimos essa daqui e vamos para a 6. Outra atividade. Atividade 2. Aí eu tenho menos 2x mais y igual a 3, 4x menos 2y igual a menos 6. Vamos resolver. Aí vamos lá, né? Pega ali, multiplica por 2 em cima, para poder cortar o valor de x, né? Aí vou ficar menos 4x mais 2y igual a 6, aí corta aí, né? X com x, soma os dois, vai sobrar ali, né? 0 igual a 0, tá? Então, vejam só, nesse caso, na equação 1 nós temos menos 2x mais y igual a 3, tá? Y igual a 2x mais 3, tá bom? Aí o coeficiente de é igual a y, tá? O zero da função do 2x mais 3 igual a 0, nós vamos ter x igual a menos 3 sobre 2, tá bom? A equação 2, que é o 4 menos 2x igual a menos 6, né? Aí você substitui o x, né? O x você substitui ali por 3 sobre 2, né? Mas aí, no caso, ele vai ter ainda o valor de y igual a 2x mais 3. O coeficiente de é igual a y. Zero da função, no caso, x igual a menos 3 sobre 2 também. Tá? Bem, nesse caso aqui, como o zero da função é igual a menos 3 sobre 2 na primeira equação, o zero da função é menos 3 sobre 2 na segunda equação, vamos ter esse comportamento aqui, ó. Certo? A equação 1, ela passa aqui menos 3 sobre 2 e 3. E a equação 2 também passa menos 3 sobre 2 e 3. Então, elas são retas coincidentes, têm infinitos pontos, infinitas soluções. Tá? Então, ela é uma solução possível e indeterminada. Tá? Olha só, verifiquem que aqui eu tenho o valor de 0 igual a 0 como verdadeiro. Tá? É verdadeiro, então ela já tem uma representação geométrica já tendenciosa para a SPI. Nesse caso, o que acontece? Como elas são coincidentes, deixa eu abrir aqui, nós vimos que na equação 1, o valor de x é igual a menos 3 sobre 2, y igual a 3. Na equação 2, x igual a menos 3 sobre 2, y igual a 3. Então, nós temos no gráfico aqui duas retas, né, que passam pelo mesmo ponto. Ó. Então, elas são o quê? A reta 1 é coincidente com a reta 2. Temos uma retas coincidentes, infinitos pontos, infinitas soluções, então uma solução possível indeterminada. Uma solução possível indeterminada. Vamos para a atividade 3. Como resolver essa equação da atividade 3? Aí nós temos aí 3x menos y igual a 3, menos 6x mais 2y igual a 6.
Vamos ter aqui, né, multiplicar por 2 a primeira equação, 6x menos 2y igual a 6, menos 6x mais 2y igual a 6, corta 6 com 6, 2 com 2, 0 igual a 12. Então, não tem como, essa resolução indica para uma igualdade que não existe, né, uma igualdade falsa, né. Vamos para a representação geométrica né, desse sistema. 3x menos y igual a 3. Aí vem menos y, multiplica, né? Então, vou ter aqui que y igual a 3x menos 3. Assim, o coeficiente linear igual a y. O zero da função vai ser 3x menos 3 igual a 0. X igual a 3 sobre 3. X igual a 1. A equação 2, menos 6x mais 2y igual a 6. Né? Divido por 2 aí. Vou ter y igual a 3x mais 3. Linear, zero da função é igual a menos 3 sobre 3. Então, x igual a menos 1. Então, veja, o zero da função da primeira equação é igual a 1. O zero da função da segunda equação é igual a menos 1. E 1 e menos 1. E aqui nós vamos ter o seguinte. Equação 1, x igual a 1, y igual a menos 3. Equação 2, x igual a menos 1, y igual a 3. Gráfico. Aí eu tenho equação 1, menos 1 e 3. É a equação 2, né? Equação 1, menos 3 e 1. Conclusão. As retas são paralelas, não possuem pontos coincidentes, né? Não possui soluções. Então, eu tenho aí uma solução impossível, tá? É um SE. A solução é impossível. Então, aqui nós temos as três situações, né? Temos aqui nosso primeiro problema, nossa primeira atividade. Nós temos aqui na primeira atividade, tá? Uma solução possível determinada. Podem reparar, temos a reta concorrente, tá? Nós temos, no segundo problema, tá? No segundo problema, nós vamos perceber que nós temos aqui uma solução possível indeterminada, ou seja, as retas são coincidentes, infinitas soluções. E no terceiro problema, nós vamos ter aqui a solução impossível, ou seja, as retas são paralelas, tá? Então, essa forma de resolver é uma forma utilizando as propriedades, corta daqui, joga o y para lá e tal, usando as propriedades das matrizes, as propriedades, né, dos determinantes, que é a clássica, na resolução clássica de sistemas lineares. Aí, só para lembrar aqui, nós temos o método prático, né, de resolver, tá? E classificar esses sistemas lineares, que é, no caso, utilizando a regra de Cramer. Pela regra de Cramer, nós vamos ter o seguinte. Vamos ter aqui método prático, muito utilizado para resolver e classificar sistemas lineares. Então, a regra de Cramer, o delta x e delta y, tá? Lembrando, gente, o delta, ele é o determinante da matriz dos coeficientes. O delta x, determinante da matriz x. Quem é a matriz x? É do coeficiente, você pega a matriz dos coeficientes, tira a coluna x e substitui pela coluna dos termos independentes. Quem é a matriz y? Como eu encontro a matriz y? Você pega a matriz dos coeficientes, tira a coluna de y e substitui pela coluna dos termos independentes, e assim por diante. Aí a classificação é a seguinte: se o delta for diferente de zero, ou seja, se o determinante da matriz dos coeficientes for diferente de zero, eu tenho uma solução possível determinada, tá? Que é o que a gente chama, né, que a gente diz que é a solução única.
Se o delta for igual a zero, eu tenho a seguinte situação. Tá? A solução possível indeterminada quando tanto o delta x, quanto o delta y, quanto o delta de qualquer variável for igual a zero. Isso, aí nós temos uma solução possível indeterminada. Ou, se um deles for diferente de zero, aí eu tenho sistema indeterminado. Então, vejam só. Ela é possível se o delta for diferente de zero, e ela é possível se o delta for igual a zero e todos os demais forem iguais a zero. Se o delta for igual a zero e pelo menos um x ou y for diferente de zero, eu tenho o sistema impossível. O que é esse delta? É o determinante da matriz dos coeficientes. Aí vamos aqui, ó. Determinante 2 por 2 ou 3 por 3, né? 2 por 2, né? A diagonal principal menos diagonal secundária. Esse já é o determinante, a solução, né? 3 por 3, a regra de Sarros, né? A regra de Sarros. Para resolver, só para lembrar. Esse é o método prático, né? Utilizando a regra de Cramer. Vamos lá, então, verificar como a gente consegue resolver através desse método prático. Vamos ver esse probleminha aqui, bem simples. Solução pela regra de Cramer. Então, tem S de x igual a delta x sobre delta. O y é delta x sobre delta. O z é o delta z sobre delta. Atividade. Vamos lá fazer, então. Tem esse sistema 2x mais y igual a 4, menos x mais y igual a 1. Aí o delta vai ser 2 menos 1, 1 e 1. Tá? Aí, olha, a determinante dele vai ser diagonal principal menos diagonal secundária, e o delta vai ser igual a 3. Veja só, gente. Primeiro, quem é esse delta? Ele é o determinante da matriz dos coeficientes. Quem é o coeficiente? 2, 1, menos 1 e 1. Certo. Aí eu encontro o determinante dele. Ó. Quem é o delta x? Quem é o delta x? Vai ser, no caso, olha o delta x. Ele é o coeficiente, tá bom? É a matriz do coeficiente. Olha quem é a matriz do coeficiente. 2, 1, menos 1 e 1. Aí na coluna x, eu coloco 4 e o 1. Por que eu coloco 4 e o 1? Porque na coluna x eu vou substituir ela pelos termos independentes. Quem é o termo independente? É 4 e 1. Tá aqui, olha. 4 e o 1 é o termo independente. Então, o delta x é esse delta, tá? Aí eu retiro essa coluna e coloco 4 e 1. Tá aqui, ó, delta x. Ó. Olha, 1, 1. 1 e 1. No lugar do 2 vem o 4. No lugar do menos 1 vem o 1. De onde vem esse 4 e 1? Daqui, ó. 4 e 1. Certo? Aí vamos encontrar o determinante. Aqui, ó. Determinante é igual a 3. Então, delta x é igual a 3. Então, o x é igual a delta x, que é 3, dividido pelo delta, que é 3, igual a 1. Então, já achei o valor do x, é 1. O delta y, aí eu vou pegar aqui, ó. Menos 2, menos 1, 4 e 1. De onde surgiu o delta y? Né? A matriz y, olha, tem o valor 2, repete o 2 aqui, ó. Repete menos 1. Na coluna y, eu substituo por 4 e 1. 4 e 1. Então, tem delta y. Vou encontrar o determinante dessa matriz y. Ó, o determinante dela vai ser 6. Então, o y vai ser, né, igual ao delta y dividido por delta. Quem é delta y? 6. Quem é o delta? É 3. Então, y é igual a... Aí é 2, né? Esse y é igual a 2. Tá bom? Tá 1 aí, né? Deixa eu consertar logo ele aqui. Esse y aqui é igual a 2. Ah, depois eu resolvo isso aqui. Depois eu resolvo. Que é o 2, tá, gente? Vem que é o 2. Poxa, apareceu 1. Ah, depois eu resolvo ele. Aqui.
Só voltando aqui, tá? Agora, né? Deixa eu ver o que está acontecendo. Por que está aparecendo 2? Voltando aqui, delta, né? O 1, achei o delta 3. Mas não era esse, que era esse que eu estava mostrando? Só um instantinho aqui. Esse cara aqui. Parece que pulou aqui uma. Interessante, como parece que ele mudou a posição. Tá, vamos lá. Ali continua o 1. Nós encontramos aqui o delta igual a 3, delta x encontramos aqui igual a 1, o delta y aqui, né, ficou 6 por 3, na verdade o y não é igual a 1, o y é igual a 2 aqui, tá bom? Atenção, como o delta é igual a 3 e é diferente de 0, logo o sistema é possível e determinado, ou seja, é SPD, tá? Sistema possível e determinado, tá bom? Onde x é igual a 1 e y é igual a 2, tá? Só falta ajeitar esse y igual a 2 aí. Então, a solução é 1 e 2, tá? A solução tá ok, é de 1 e 2, tá bom? Só que é de 6 dividido por 3 ali que não é igual a 1, é igual a 2. Depois a gente conserta. A atividade 1 é essa daqui pela regra de Cramer. Vamos verificar. Olha como é simples, né, gente? Atividade 2. Vamos resolver a atividade 2 pela regra de Cramer. Vejam só como é simples. Eu tenho o sistema que a gente já viu, né? Menos 2x mais y. Aí o delta é menos 2, 1, 4 e menos 2. Aí o determinante desse delta é igual a 0. Aí eu venho aqui, ó. Logo, o sistema pode ser SPI ou SI. Ele pode ser sistema possível indeterminado ou pode ser sistema impossível. Aí vamos ver o x e o y, né? Delta x, menos 3, 6, menos 1, tá? Olha, delta x é igual a 0. O delta y, determinante dele, também é igual a 0. Ah, então se o delta x, delta y é igual a 0 e o delta é igual a 0, então o sistema é SPI, tá? Como o delta é igual ao delta x, que é igual ao delta y, é igual a 0, então, portanto, o sistema é sistema possível indeterminado, é aquele que tem várias soluções, tá? É um sistema possível indeterminado, que é a atividade 2. É uma forma de classificar mais rápido, tá? Ok. Agora vamos para a atividade 3. Menos 3x menos y igual a 3, menos 6x mais 2y igual a 6. Tá? O delta é 3 menos 1 menos 6 e 2. O delta é igual a 0. Tá? Logo, o sistema pode ser sistema possível indeterminado ou sistema impossível. Vamos achar o delta x, né? O delta x igual a 6 mais 6 igual a 12. Como delta igual a 0 e delta x é diferente de 0, então, consequentemente, portanto, o sistema é indeterminado, ou seja, o sistema é impossível, tá? O sistema é impossível, tá bom? Não é indeterminado, o sistema é impossível. Então, você pode, né, verificar através, né, dessas 3 situações. Então, vejam só. Na atividade 1, nós vimos que
Na atividade 1, nós vimos que o delta ele é igual a 3, ou seja, o delta é diferente de zero, logo ali o sistema ele é possível e determinado. Na atividade 2, nós vimos que o delta é zero, o delta x é zero, o delta y é zero. Então, é um sistema possível indeterminado. Na atividade 3, nós vimos que o delta é zero e o delta x é diferente de zero, portanto, o sistema é impossível. Isso utilizando aí, né, matriz 2×2. É uma regra que nós consideramos uma solução pela regra de Kremers. Tá? Aí, no caso da matriz 3×3, nós vamos precisar da regra de Sarros para resolver, né? Então, vamos lá. Imagina aqui, ó. Temos essa matriz aqui, esse sistema linear. 2x mais 3y menos z igual a 4. X menos y mais z igual a 1. Tá? 2x menos y mais 3z igual a 4. Então, isso daqui é um sistema linear que vai gerar para a gente uma matriz de coeficiente 3×3. A solução dessa matriz de coeficiente 3×3 será resolvida através da regra de Sarros. E aí depois vamos ver se o delta é igual a zero ou se é diferente de zero. Então vamos lá. Aí vamos ter aqui o delta, né? É 2, 1 e 1. 2, 1 e 2. 3 menos 1 e menos 1. Menos 1, 1 e 3. Isso daqui é o delta. Ou seja, ele é a matriz dos coeficientes. O que é que eu quero? Eu quero classificar as soluções desse sistema. Então, vamos lá. Aí, eu repito a primeira coluna 2 e 1, 3 menos 1 e menos 1, porque eu vou utilizar aí a regra de Sarros para resolver. Primeira diagonal, segunda diagonal, terceira diagonal, né, o produto delas. Menos 6, 6 e 1. Depois vem a diagonal secundária, né? Eu tenho aí menos 2, 2 e 9, menos 9. Tá? Menos 2 já corta com 2, ali vai ficar só menos 9. Menos 6 corta com 6, fica 1, menos 9. Então, a solução, ou seja, o determinante da matriz dos coeficientes desse sistema linear é igual a menos 8. Se ele é igual a menos 8, então ele é diferente de zero. Logo, o sistema é possível e determinado. É SPD. Tá? É o SPD. Daí, vamos lá então. Vamos encontrar o valor de x e o valor de y, né? Olha só, delta x é menos 4, 1, 4, menos 3, menos 1 e 3, que é a matriz x. A matriz x, só para lembrar, eu peguei a primeira coluna. Na primeira coluna, eu substituí pelos valores dos termos independentes. Então, eu tenho 4, 1, 4, 3. Professor, de onde veio esse x? Essa matriz x nada mais é do que a matriz dos coeficientes, onde na coluna x eu substituo os elementos pelos elementos do termo independente. Professor, quem é o termo independente? Aquele Bzinho que fica lá fora, tá bom? Só para lembrar aqui para vocês, ó, quer ver? Deixa eu retornar aqui, ó. O termo independente, olha, o meu sistema é esse cara aqui, ó. Cadê? O meu sistema é esse aqui, ó. Olha, aqui como o termo independente é 4, 1 e 4, ó. Esse aqui é o termo independente. 4 e 1 e 4. Então, vamos aqui, ó. 4 e 1, 4. Vamos voltar para o x. Pode reparar como eu coloquei o 4 e 1, 4 no lugar da coluna. Olha, 4, 1, 4, tá vendo? Então, na coluna 1, eu coloquei os termos independentes. Por quê? Eu estou falando do x, o resto repete. Ó. Então, essa é a matriz x. É a matriz dos coeficientes, né? Substituído, no caso, aí, a primeira coluna. Aí vamos, regra de Sarros, repete as duas colunas, né? Aí vai, resolve, tudinho, né? As diagonais principais, as diagonais secundárias. Tá bom? O delta aí, no caso, vai ser igual a menos 8. Se o delta x é menos 8, vamos encontrar o delta y, né? Delta y, aí vai ser 2, 1, olha. Tá aí o 4, 1, 4 na segunda coluna, porque eu estou trabalhando com y.
Aí eu repito aqui, né, as duas colunas, regra de Sarros, né, diagonal principal, menos a diagonal secundária. E daí eu tenho o valor ΔY igual a menos 8. Então, ó, ΔX igual a menos 8, ΔY igual a menos 8. Ok. Aí agora vamos para o ΔZ, né? O ΔZ. Aí eu construo aqui o ΔZ, né? A coluna Z. Pode reparar que o 4, 1, 4 agora está na coluna Z. Aí eu repito as duas colunas, né? Primeira e segunda. Utilizo a regra de Sarros. Acho o valor de ΔZ igual a menos 8. Então, olha, gente. O x é igual a ΔX por delta. Menos 8 por menos 8. X igual a 1. Y, ΔY por delta, menos 8 por menos 8. Y igual a 1. E o Z, menos 8 por menos 8. Z igual a 1. Tá? Então, a solução é 1, 1 e 1. Ok? Opa, deixa eu botar aqui. A solução é 1, 1. Então, nós temos aí o caso de uma solução possível e determinada. Temos a regra de Sarros, nós chegamos à solução 1, 1 e 1. Bem, gente, então dessa forma a gente consegue aí visualizar, né? Visualizar a seguinte situação, tá bom? Nós vimos aí, né? Deixa eu colocar aqui mais na frente. O comportamento, né? O esquema didático do sistema linear. Então, nós temos um sistema linear, tá? Que tem um comportamento aí, né? De uma solução possível, né? Determinada, né? Uma solução possível indeterminada e uma solução impossível. E, geometricamente, nós temos aí as retas concorrentes, as retas coincidentes e as retas paralelas. No caso do 3x3, eu vou utilizar a regra de Sarros. Na regra de Sarros, eu tenho o plano concorrente um ponto, infinitos pontos e não possui pontos. Então, isso aqui é o que nós chamamos, né, do esquema didático de sistema linear. Todas as possíveis soluções de um sistema linear. Tá? Bem, deixa eu tirar aqui a nossa gravação.